Com a palavra, o deputado Glaicon Franco. Senhor presidente, demais deputados, servidores dessa casa, distintos telespectadores que nos assistem nessa tarde. Nós, senhor presidente, o que nos move hoje a ocupar essa tribuna, inicialmente nós gostaríamos de agradecer esta casa, em especial nosso presidente, Diniz Pinheiro, que nos pediu para representar o Poder Legislativo na primeira Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional, que é a primeira etapa que precede a Conferência Nacional. E é uma atitude do nosso governador de extrema importância. Isso demonstra a sua sensibilidade, o seu espírito público e, acima de tudo, o seu poder de visão. Porque entendemos, e mais uma vez Minas Gerais dá o exemplo, é vanguardista nesse empreendimento, uma vez que, para que o Estado tenha um desenvolvimento uniforme, para que a gente possa fazer com que as desigualdades possam ser cada vez minoradas, o trabalho tem que começar através das conferências, através das discussões e, acima de tudo, através de políticas públicas voltadas nesse sentido. Então, eu queria agradecer permanentemente essa casa por eu ter sido o representante, agradecer a atitude do nosso governador, que tem essa visão. Nós não podemos mais permitir que o Estado de Minas, que é um Estado, que é o espelho da União em dimensão territorial, é o segundo Estado em população, ou seja, é o espelho da Confederação, e, mais do que justo, darmos esse exemplo de política pública, esse exemplo que nós vamos fazer com que nós tenhamos o dedo do Estado em várias regiões, principalmente favorecendo as virtudes, as suas riquezas naturais, para que a gente não possa mais conviver como hoje existe, grandes aglomerados concentrados em determinados pontos do Estado, sendo que a maioria do Estado, às vezes, não tem um desenvolvimento que poderia ter. Então, entendemos que, dessa maneira, será a maneira mais eficaz para que o Estado tenha um desenvolvimento uniforme. Mas, senhor presidente, o que nos motiva estarmos aqui hoje ocupando essa tribuna é a audiência pública que nós realizamos no início do mês, dia 9 de julho, uma audiência pública dessa casa, da Comissão de Assuntos Municipais, sobre a BR-040, a tão malfadada BR-040, que nós realizamos na cidade de Polo do Alto Paropeba, cidade minha natal, Conselheiro Lafayette. E lá, gostaria de aproveitar e agradecer a todos os prefeitos, vereadores que estiveram presentes nessa audiência, mas as notícias não são as melhores possíveis. Lá esteve o doutor Alexandre Oliveira, representante do DENIT, e que colocou para nós bem claro que o projeto da duplicação ainda não existe, não está no papel. O que se existe é talvez uma licitação que parece que ia acontecer agora no mês de agosto, mas com apenas um recapeamento, ou seja, uma maquiagem propriamente dita de Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette. Então, a situação continua a mesma. A BR-040, essa BR que foi a primeira a ser asfaltada do Brasil, hoje tem índices alarmantes de acidentes, considerada a nova rodovia da morte. A BR, que nós sabemos que já ultrapassou a 381 em vítimas fatais, só no primeiro semestre deste ano foram 124 vítimas fatais, onde que o pior trecho é o trecho de Ouro Preto a Ressaquinha, onde que o estado de precariedade do asfalto não tem mais condições, e as informações que nós temos são as piores possíveis. Nós ficamos alarmados com essas informações, resolvemos, inclusive, nós vamos estar apresentando na Comissão de Assuntos Municipais vários requerimentos. O DENIT colocou para nós que a NTT, que vai participar, a informação mais recente que nós temos é que vai ter uma licitação no início do ano que vem, para que possa passar a duplicação da BR-040 para a iniciativa privada, ou seja, a nossa presidente
quando esteve em Minas Gerais, ela tinha nos prometido que antes da Copa haveria essa duplicação, principalmente desse trecho, e, na verdade, não tem nada de concreto. O que existe são falácias, o que existe é, de fato, talvez uma concessão para iniciativa privada. Isso nos preocupa muito, porque quem vai querer assumir uma BR-040 no estado de precariedade que está? Quem vai querer fazer uma obra desse porte? E quanto tempo vai levar? A Copa de 2014 está aí batendo as nossas portas e a situação da BR-040 continua a mesma. Nós não podemos aceitar, nós vamos, inclusive já tivemos reunido com o Ministério Público está ciente dessas novas informações e vamos continuar fazendo quantas audiências públicas forem necessárias para que o problema da BR-040 possa, de fato, ser resolvido. Porque nós não podemos mais aceitar que a situação da BR-040 continua igual como está. Outra informação que foi nos colocado é que a tão falada via do minério, que é uma via paralela à BR-040, que vai tirar os caminhões da estrada, que são um dos principais responsáveis hoje por número de acidentes, por prejudicar o asfalto. Nós sabemos que aquele pó é um pó corrosivo, além de ser tóxico, ele prejudica e causa erosões na manta asfáltica, dificultando a drenagem, cada vez mais prejudicando as sinalizações, que essa via do minério dependia da liberação do governo do Estado no que se refere a questões ambientais. E aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso líder do governo, que se faz presente, o doutor Bonifácio Mourão, que eu tão logo tomei ciência dessa questão, eu pedi a ele para que fizéssemos uma audiência com o nosso governador, professor Antônio Anastasia, que de pronto nos atendeu e procurou saber essas informações, e de fato não existe nenhuma pendência ambiental. Hoje a questão ambiental está totalmente liberada, a Supran inclusive já deu a licença prévia, já deu a licença para o empreendimento, e eu tive reunido agora recentemente com o representante da Vale, que é a empresa responsável pela obra da via do minério, e as obras vão começar, tem em prazo mais ou menos de 1 ano para serem concretizadas, e nós vamos conseguir tirar da BR-040, principalmente nesse trecho que vai do Trevo de Ouro Preto a Congonhas, mais de 100 caminhões circulando por esse trecho. Nós sabemos que é uma medida paliativa, porque são várias outras mineradoras que transitam por ali, mas a Vale está fazendo a sua parte, ela vai nos entregar essa obra, e isso é a notícia boa que eu tenho para trazer. Então, ou seja, dentro de 1 ano, um investimento de quase 150 milhões, a via do minério vai sair, a Vale está assumindo esse compromisso com a gente, mas nós vamos resolver, em parte, esse problema, porque nós sabemos que circula ali mais de 500 caminhões dia. Então, ou seja, é uma medida paliativa. O que, de fato, precisa ser feito, senhor presidente, é a tão falada duplicação da BR-040, principalmente nesse trecho, que hoje é o trecho que compreende a microrregião do Alto Paropeba, Vale Piranga, é a microrregião que mais cresce economicamente, onde várias pessoas transitam nos seus empregos, no escoamento da produção, e está essa situação aí cada vez mais. Não tem um final de semana que não tem um acidente nesse trecho da BR-040, então são várias pessoas sendo vitimadas na BR-040, e nós não podemos aceitar uma situação como essa. Então, é desse jeito que nós estamos aqui trabalhando, vamos fazer as audiências públicas, se tiverem que ser feitas, quantas necessárias, vamos cobrar do nosso governo federal, cobrar dos nossos deputados federais, que são muito bem votados aqui na nossa região, porque é um absurdo a situação que encontra o trecho da BR-040, principalmente esse trecho que compreende entre o Trevo de Ouro Preto ao Trevo de Ressaquinha. Porque para lá já está asfaltado, já está duplicado, e aqui para cima a situação não é igual à situação que se encontra esse trecho. Então, vou permitir uma parte do nosso líder do governo, doutor Bonifácio Mourão. Deputado Glaicon Franco, nós estamos acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência procurando fazer justiça ao trabalho do governo Anastasia Alberto Pinto Coelho. Ao mesmo tempo que Vossa Excelência mostra que foi prontamente atendido pelo governador, Vossa Excelência mostra também o descaso do governo federal no caso específico da BR-040. Eu aproveito esta oportunidade para dizer com a BR-381, ligando o governador Valadares a Belo Horizonte, é a mesma coisa ou pior ainda.
Inclusive, essa rodovia, 381 Norte, é conhecida como rodovia da morte, lamentavelmente. O governo está insensível. Não, todos os apelos já foram feitos, todos. E toda hora se anuncia o início dessa estrada, se anunciam editais e nada começa. Ultimamente se fala em editais de Belo Horizonte até o Rio Una, que é até o Beléus, e nem esses editais saem. Então a rodovia não sai do papel, como não sai do papel no metrô, o anel rodoviário e assim por diante. No lançamento do programa Caminhos de Minas, feito pelo governador Anastasia na última segunda-feira, o senador Aécio Neves chamou a atenção sobre esse descaso da presidente Dilma Rousseff com o seu estado, o estado onde ela nasceu, de Minas Gerais. Isso não pode continuar acontecendo. Então, nós precisamos de aproveitar essas oportunidades para chamar a atenção sobre essas questões, conforme Vossa Excelência está fazendo muito bem. Ao mesmo tempo, o governo de Minas, com todas as dificuldades que tem, aliás, com todas as dificuldades que tem todos os estados e todos os municípios brasileiros, a arrecadação está concentrada em Brasília, mas, apesar disso, em Minas se realizam obras importantes. O governador Anastasia, acabamos de debater aqui com o deputado Sargento Rodrigues, lançou na última segunda-feira o programa Caminhos de Minas, que dá continuidade a um dos maiores programas do governo Aécio Neves, que foi o Processo. Caminho de Minas vai construir vai asfaltar cerca de 7.600 quilômetros de estrada. Agora está chegando aqui na Assembleia Legislativa mais um projeto que, além de contemplar também o programa Caminho de Minas, o programa na área da saúde, do saneamento básico, da segurança pública, ainda está contemplando a melhoria e a construção de estradas vicinais, o que é fundamental, principalmente para o interior do estado de Minas Gerais e, sobretudo, para o produtor e para o trabalhador rural. Eu estou falando isso porque, numa oportunidade desta, a gente vê o sacrifício que o governo Anastasia está fazendo, saneando as finanças do estado de Minas Gerais, nesta crise internacional, no problema complicado que nós encontramos com a União, que concentra os recursos, os estados vivendo de pires na mão, ainda assim, o nosso governador conseguindo dar a volta por cima e fazer importantes obras para o povo de Minas Gerais. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Obrigado, deputado, pela nobre parte. Isso vai engrandecer muito o nosso pronunciamento. Para finalizar, senhor presidente, então a situação é essa. Nós vamos estar, através da Comissão de Assuntos Municipais, convocando novamente o DENIT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que me parece ela que vai assumir essa iniciativa da concessão para a iniciativa privada, mas uma situação que nos preocupa muito, porque nós vamos querer saber aonde que vão, como vai ser esses moldes, como vai ser essa parceria, aonde que vão ser as praças de pedágio. Nós temos que ter essa noção clara, porque eu não posso acreditar que o povo mineiro vai ter que pagar essa conta. Então, nós não aceitamos uma situação dessa, nós queremos muitos esclarecimentos e vamos estar cobrando a todo momento, e quantas vezes fizer necessário, nós vamos fazer uso dessa tribuna, através de audiências públicas, que às vezes, senhor presidente, eu penso que a única maneira que nós vamos conseguir de resolver esse problema da BR-040 é sentar no chão, ajoelharmos e pedirmos a intervenção divina. E eu espero que o povo mineiro, o povo do Alto Paropeba e Vale Piranga, não precisa tomar uma medida dessa. Nós esperamos e acreditamos que o governo federal vai cumprir a sua palavra, cumprir o seu compromisso com as cidades, com as regiões que a BR-040, essa BR-040, que nós já dizemos aqui várias vezes, a primeira do Brasil, a primeira a ser asfaltada, possa ter um tratamento decente. É o que eu tinha, senhor presidente.